existe uma lacuna, um buraco de 18 anos na biografia mais famosa da história. Um verdadeiro enigma. Pois é, a última vez que a narrativa oficial fala de Jesus, ele é um menino de 12 anos, está no Templo de Jerusalém, debatendo com os doutores da lei. E deixando todos maravilhados com a inteligência dele, Pois. segundo os textos. Exato. E depois disso, nada. Um silêncio total. Ele só vai reaparecer quase 2 décadas depois, com os 30 anos, pronto para ser batizado no Rio Jordão. 18 anos é muito tempo. Então, a pergunta que todo mundo faz há 2000 anos é: para onde ele foi? O que ele fez nesses anos de formação? Olha, a resposta padrão a que a gente aprende é que ele viveu uma vida simples. Que ele trabalhou como carpinteiro em Nazaré seguindo a profissão do pai. Certo. Mas quando você investiga a fundo essa explicação, ela tem problemas. Historiadores e arqueólogos mostram que Nazaré, naquela época, era uma aldeia minúscula, tipo 200, talvez 400 habitantes. Nossa, muito pequena. Isolada, não tinha uma biblioteca, não tinha uma escola rabínica, não tinha, assim, contato com as grandes ideias do mundo. E aí que mora a contradição, né? Como é que um carpinteiro de uma vila perdida no mapa, sem acesso a uma educação sofisticada, surge do nada com uma autoridade espiritual que abala Israel inteira? Exatamente. Os evangelhos dizem que ele ensinava como quem tem autoridade. A pergunta é: de onde veio essa autoridade? Essa sabedoria toda? A versão tradicional deixa essa pergunta em aberto. E é exatamente essa lacuna que a gente vai investigar hoje. A gente mergulhou em fontes que documentam uma teoria alternativa que já existe há mais de um século, baseada em manuscritos, testemunhos. E tradições orais muito persistentes. Sim, a teoria que Jesus não ficou em Nazaré. Ele viajou para o Oriente, Índia, Nepal, Tibete, estudou com mestres hindus e budistas e voltou. Transformado. Nossa missão aqui é seguir essa rota e analisar as evidências passo a passo. Ok, vamos começar essa jornada então. Segundo essas fontes, tudo começa quando Jesus tem uns 13 anos. A idade do Bar Mitzvah. Exato, quando o jovem se torna um adulto religioso no judaísmo. É nesse momento que ele teria se juntado a uma caravana de mercadores com destino ao Oriente, a primeira etapa. Jerusalém, Damasco e depois cruzar o deserto da Síria até a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E é importante a gente contextualizar isso. Para nós hoje parece uma viagem impossível, né? Mas na época o mundo era surpreendentemente conectado. Sim, o historiador romano Plínio Velho, que era contemporâneo de Jesus, escreveu muito sobre o comércio intenso entre Roma e o Oriente. As rotas comerciais, tipo a Rota da Seda, eram artérias pulsantes, cheios de mercadores, soldados, filósofos. Então não era como se ele estivesse indo para um lugar desconhecido, era uma rota movimentada. Exatamente. E tinha um fator de apoio que era crucial. Na Mesopotâmia já existiam comunidades judaicas muito antigas, descendentes do exílio da Babilônia. Para um jovem judeu viajando, essa rede de contatos teria sido um porto seguro, sabe? Faz todo sentido, um apoio para continuar a viagem. Isso. E dali ele segue para leste através do Império Persa. E é na Pérsia que ele teria o primeiro contato com o zoroastrismo. O que é fascinante porque o zoroastrismo já tinha conceitos muito claros de céu, inferno, de um salvador futuro. Coisas que não eram tão definidas no judaísmo daquele período, mas que se tornaram centrais no cristianismo. É bem possível que o primeiro contato dele com essa cosmologia tenha sido ali. Certo. Então, depois de cruzar a Pérsia e as montanhas do Hindu Kush, o que já é uma epopeia, ele chega na Índia. E é aqui que os manuscritos dão a ele um novo nome, Issa. Issa. E a jornada de aprendizado começa para valer. Primeiro, Puri, onde ele estuda os Vedas com os Brahmanes. Aprende sânscrito, técnicas de meditação, e depois ele vai para Benares, hoje Varanasi, que é talvez a cidade mais sagrada da Índia. E lá ele se aprofunda nos Upanishads, a parte filosófica dos Vedas. E é em Benares que ele encontra um conceito que é uma verdadeira bomba-relógio para a formação dele. Que conceito é esse? Atman é Brahman. Ok.
Traduz isso pra gente. De forma bem simples, significa que a alma individual, a sua centelha divina, o Atman, é idêntica à alma universal, a Deus, ao Brahman. Peraí. Não existe separação. Deus não é uma entidade lá longe no céu. Deus está dentro de você. É a sua essência. Nossa, isso é revolucionário, porque a frase "o reino de Deus está dentro de vós" é uma das mais famosas de Jesus. E a raiz filosófica disso pode estar no hinduísmo? Para o judaísmo da época, seria uma ideia radicalmente diferente. O Deus judaico era transcendente, separado da criação. Essa noção de que Deus habita em nós é muito mais oriental. Incrível. E as fontes também dizem que foi lá que ele aprendeu pranayama, o controle da respiração. Isso explicaria, por exemplo, os longos retiros de jejum e oração, e a serenidade que ele demonstrava. Mas a jornada na Índia não foi só estudo, né? As fontes falam de um grande conflito. Ele se depara com um sistema de castas. Sim, e isso bate de frente com a herança judaica dele. Ele vê uma sociedade onde, lá na base, estão os Dalits, os intocáveis, pessoas consideradas impuras desde o nascimento, sem esperança nenhuma. Para alguém criado na tradição de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, deve ter sido um choque brutal. Intolerável. E, segundo os manuscritos, Issa fez o que era de se esperar. Ele começou a pregar para os intocáveis. Ele ensinava, comia com eles, dizia que perante o Criador não havia diferença entre eles e os sacerdotes. Imagina a reação da elite. Exato. Eles viram Issa como uma ameaça existencial e conspiraram para matá-lo. E ele só escapa porque os próprios intocáveis o avisam e ele consegue fugir para o norte em direção ao Himalaia. Essa fuga o leva ao Nepal e ao Tibete, o teto do mundo. E lá ele encontra o budismo. E o que o budismo ofereceu a ele, que o hinduísmo talvez não tenha oferecido? Um eco ainda mais forte das convicções dele. O budismo surgiu como uma reação contra a rigidez das castas. Então a primeira coisa que ressoou foi a ausência de castas. E mais fundo, uma filosofia centrada na compaixão universal e na não violência, a ahimsa. E as fontes dizem que ele passou 6 anos no mosteiro de Emis, em Ladakh. 6 anos. O que ele teria aprendido lá? Teria mergulhado nos fundamentos, as 4 nobres verdades sobre o sofrimento, o caminho óctuplo para superá-lo, e práticas de meditação como a meta, que é o cultivo do amor incondicional por todos os seres. E inclusive pelos inimigos. Exatamente. Amai vossos inimigos. Issa chega no Himalaia como um refugiado e parte aos 29 anos como um mestre. Ele não se tornou budista nem hinduísta. Ele sintetizou tudo. É como um chefe que viaja o mundo. Ele não deixa de ser quem é, mas incorpora novos temperos, novas técnicas e cria algo totalmente novo. Analogia perfeita. Quando ele chega ao Rio Jordão aos 30 anos, o homem que emerge da água não é um carpinteiro. Ele é o produto dessa fusão. Do judaísmo, o monoteísmo. Do hinduísmo, a divindade interior. E do budismo, a compaixão universal. Essa história é fantástica, mas para quem nunca ouviu pode soar como ficção. Onde a gente começa a procurar as evidências? O ponto de partida de tudo são os manuscritos do mosteiro de Emis. E a descoberta deles pelo Ocidente se baseia no testemunho de 3 pessoas bem diferentes. A primeira foi Nikolai Notovitch, um jornalista russo, em 1887. Ok, um jornalista que quebrou a perna perto do mosteiro. Ele foi muito criticado na época, né? Chamado de fraude. Foi, sim. Se a história parasse com ele, seria fácil descartar. Mas não para. 35 anos depois, em 1922, um erudito hindu muito respeitado, Swami Abhedananda, decidiu ir a Emis para provar que Notovitch era um mentiroso. E o que ele encontrou? Para surpresa dele, o abade do mosteiro mostrou os mesmos manuscritos. Abhedananda, que era um especialista, traduziu trechos e voltou para a Índia convencido. Ele confirmou a história. O cético foi para desmentir e acabou confirmando. Isso tem um peso enorme. Um peso imenso. E quem é o terceiro? O terceiro é Nicholas Roerich,
um artista e explorador russo de renome mundial. Em 1925, ele não só visitou Remes, como registrou no diário dele que a lenda de Issa era uma tradição oral em toda a região. Ah, então não era uma história isolada daquele mosteiro. De jeito nenhum. Era parte da cultura local. Então você tem 3 testemunhas independentes, de áreas diferentes, ao longo de 40 anos confirmando a mesma narrativa. Fora esses testemunhos, o que mais existe? Tem a evidência linguística. O nome Issa é como Jesus é conhecido no Alcorão e em várias línguas orientais. Tem a evidência textual, as semelhanças quase literais entre os ensinamentos de Buda e de Jesus. Oferecer a outra face, isso sempre me pareceu tão diferente do olho por olho da época. A conexão com o budismo aqui é impressionante. E, por fim, há referências em textos hindus antigos, como o Bhavisha Purana, que mencionam a chegada de um mestre chamado Isamsi, Jesus, o Messias. E esses textos são anteriores à chegada de missionários cristãos na Índia. O que nos leva à pergunta de 1 milhão. Se tudo isso existe, por que essa história foi tão suprimida, ignorada? A resposta é poder. A gente tem que voltar para o ano de 325, o Concílio de Nicéia. O imperador Constantino precisava unificar o cristianismo para unificar o império. Tipo um CEO fazendo um rebranding. Ele precisava de uma mensagem única, uma marca forte, que pudesse ser controlada de cima para baixo. É a analogia perfeita. E nesse rebranding, tudo que não se encaixava na nova marca do cristianismo imperial foi cortado, declarado heresia. Uma história onde Jesus aprende com mestres hindus e budistas seria um desastre para eles. Destruiria a alegação de exclusividade, né? Completamente. Diluiria o poder institucional que eles estavam construindo. Os anos perdidos precisavam continuar perdidos para que a igreja pudesse se apresentar como a única fonte da verdade. Então, recapitulando, temos uma jornada que preenche a lacuna de 18 anos explicando a sabedoria dele, temos uma síntese de ensinamentos refletida nas palavras dele e uma cadeia de evidências que desafia a narrativa oficial. E ainda tem um último mistério. Uma peça física. Um túmulo em Srinagar, na Caxemira, chamado Rosabal. E o que tem de especial nesse túmulo? A tradição local muito antiga diz que ali está enterrado um profeta chamado Yus Asaf, que muitos associam a Issa. A tumba está orientada como na tradição judaica, não na muçulmana. E a lenda? A lenda diz que ele veio do oeste e tinha marcas de feridas nas mãos e nos pés. E o mais impressionante, ao lado do túmulo tem uma pedra com a escultura de 2 pegadas, com cicatrizes exatamente onde os pregos da crucificação teriam perfurado. Isso abre um outro universo de perguntas, meu Deus. Mas depois de tudo isso, a reflexão que fica para mim é: se os ensinamentos que a gente considera mais sagrados, como compaixão, amor, não violência, não são exclusivos de uma única tradição, se são verdades universais, descobertas por diferentes mestres em diferentes culturas, o que isso nos diz sobre a verdade espiritual? É a pergunta fundamental. Isso diminui a figura de Jesus? Ou, pelo contrário, isso o eleva, mostrando ele como alguém que soube encontrar essa verdade onde quer que ela estivesse? E talvez, o mais importante, isso não revele uma conexão humana muito mais profunda com o sagrado? Uma conexão que, no fim, transcende qualquer religião, qualquer dogma. Hoje a gente mergulha numa história que é, no mínimo, fascinante e, para muitos, bem controversa. A narrativa dos chamados anos perdidos de Jesus. As fontes que a gente tem aqui descrevem uma jornada, assim, extraordinária. Estamos falando de mais de 10.000 quilômetros. É uma distância impressionante. Sim, que teriam levado um jovem conhecido como Issa, da Palestina, até a Índia, Nepal e Tibete, antes de ele retornar como o mestre que a gente conhece. Exato. E o nosso objetivo hoje é justamente refazer essa rota, seguindo o que os materiais descrevem.
A ideia central que a gente vai investigar é que durante essa ausência ele teria mergulhado fundo nos estudos do hinduísmo e principalmente do budismo. Certo. O que a gente quer entender é a poderosa síntese de ideias que essa jornada teria criado e como isso supostamente acabou moldando seus ensinamentos quando ele voltou. Perfeito. É uma história que começa com uma fuga bem dramática e termina com o início de uma revolução espiritual. Ok, vamos lá? Vamos. A narrativa começa com uma imagem muito forte. Um jovem, com seus 20 anos, fugindo de uma ameaça de morte nas planícies da Índia e buscando refúgio no Himalaia, a morada das neves. A descrição da viagem é, assim, de tirar o fôlego. Fala de trilhas minúsculas esculpidas na rocha, pontes de corda balançando sobre abismos e passagens onde a neve nunca derrete. A primeira parada crucial, Nepal. E o Nepal, naquele contexto, não era um destino qualquer. 500 anos antes, tinha sido berço de Siddhartha Gautama, o Buda. O próprio. Exato. Naquela época, a região era um grande centro de aprendizado budista, cheia de mosteiros. Para um jovem buscando respostas, e principalmente segurança, era o refúgio ideal, sabe? Faz sentido. E foi nesses mosteiros que Issa teria encontrado não apenas um porto seguro, mas uma filosofia que conversava diretamente com as suas próprias inquietações. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o budismo que ele encontrou era radicalmente diferente do hinduísmo bramânico que as fontes dizem que ele tinha acabado de deixar para trás. Muito diferente. Me parece que a grande ruptura estava em 3 pontos, certo? O primeiro, a questão das castas. Exatamente. Primeiro, sem castas. Buda rejeitou frontalmente o sistema de castas, ensinando que o potencial para a iluminação, para o despertar, existe em todos, independentemente do nascimento. O que, para aquela sociedade, era uma bomba. Uma bomba. A segunda grande diferença era a rejeição total aos sacrifícios de animais. Havia uma ênfase absoluta na não violência, o princípio de ahimsa, de não causar dano a nenhum ser vivo. O que já o colocaria em oposição direta às práticas de muitos templos da época, tanto na Índia quanto, em Jerusalém. E o terceiro ponto? O terceiro ponto era a ausência de deuses que exigiam rituais complexos e a intermediação de sacerdotes. O foco do budismo era inteiramente no caminho interior. Ah, isso é fundamental. Na autoobservação, na meditação, no trabalho de libertar a si mesmo do sofrimento. Era uma espiritualidade, tipo assim, profundamente democrática e psicológica. Essa ideia de que a fonte do nosso problema não está no mundo exterior, mas dentro da gente, é bem radical. Parece simples, mas muda tudo. Precisamente. E essa é a base das 4 nobres verdades. A primeira não diz que a vida é sofrimento, mas que a vida, por natureza, implica o sofrimento, é uma condição. Ok. Mas a parte otimista, a grande virada, vem em seguida. Esse sofrimento tem uma causa, que é o nosso apego, nosso desejo incessante. E o mais importante, esse sofrimento pode acabar, e existe um mapa detalhado para chegar lá. E esse mapa é o tal do nobre caminho óctuplo, certo? Isso. Um caminho de 8 passos. Visão correta, intenção correta, fala correta, é quase um guia prático para viver sem precisar de um templo. É exatamente isso. Um guia prático para a transformação da mente e do coração. E as fontes que a gente tem indicam que isso mergulhou fundo nisso. Teria aprendido a língua Pali. A língua original dos ensinamentos. A língua original dos ensinamentos budistas. E se dedicado a práticas de meditação muito específicas e poderosas. As fontes até citam algumas, como Dhyana, Vipassana e Metta. O que são exatamente? São ferramentas para a mente. Dhyana é a prática da absorção profunda, de acalmar a mente a ponto de silenciar o ruído mental constante. Pensa em desligar o rádio interno que nunca para. Entendi. Vipassana é a meditação da visão clara, ver a realidade exatamente como ela é, sem os filtros dos nossos preconceitos e desejos. E Metta é o cultivo ativo de um amor incondicional, uma benevolência que se estende a todos os seres, sem exceção. Então, no Nepal, ele absorve essa base budista de compaixão, do caminho interior, mas a fonte diz que ele não parou por aí, né? Ele foi ainda mais alto, literal e figurativamente. Exatamente.
A jornada continua para o norte, para o Tibete, o teto do mundo. E ali, segundo a narrativa, a prática se aprofunda de uma forma que talvez só o isolamento e a altitude do Himalaia permitam. Sim. As descrições são de planaltos a mais de 4.000 metros, um silêncio profundo, e mosteiros que parecem brotar das rochas. E a fonte foca em um lugar específico, o mosteiro de Emes, em Ladakh, que fica na fronteira com o Tibete. Diz que ele passou 6 anos lá. 6 anos. É muito tempo. É uma vida. A fonte dá alguma pista do que acontece com alguém que passa 6 anos em isolamento e prática intensa num lugar desses? Qual é a transformação que se espera? Essa é a pergunta central. 6 anos de imersão total teriam permitido a ele ir muito além das técnicas básicas. Ele teria dominado conceitos que são o coração do budismo avançado. A narrativa destaca 4. O primeiro é dhyana, que já mencionamos, mas levado a um nível de maestria, o silêncio absoluto da mente. Ok. O segundo é karuna. Karuna. É diferente de meta? É um passo além. Se meta é o desejo de que todos os seres sejam felizes, karuna é a compaixão ativa, a urgência em aliviar o sofrimento de todos os seres. Ah, É empatia que se transforma em ação. Não é só sentir pena, é sentir junto e agir para ajudar. É o motor por trás do que a gente conhece como o bom samaritano, por exemplo. entendi. Compaixão em ação. E os outros 2 conceitos? Os outros 2 são mais filosóficos, mais profundos. Um é prajna, que se traduz como sabedoria, mas é uma sabedoria que penetra a natureza ilusória do ego. O ego como uma ilusão? Exato. É o discernimento que enxerga através das máscaras que a gente usa e da história que contamos sobre nós mesmos. E por último, talvez o conceito mais complexo de todos, shunyata. Shunyata. A fonte traduz como vacuidade. É um termo que soa um pouco vazio. O que isso quer dizer na prática? E a ideia mais difícil, sem dúvida. Tenta pensar assim. Nada existe por si só, de forma isolada. Uma árvore não é só árvore. Ela é o sol, a chuva, a terra, o ar, a semente. Se você remove qualquer um desses elementos, a árvore deixa de existir. Certo. A interdependência. Isso. Shunyata é a compreensão visceral dessa interconexão absoluta, de que o eu separado, essa entidade sólida que a gente acha que é uma ilusão. É uma percepção que, segundo os textos, dissolve o ego completamente. Uau. Isso é vertiginoso. A ideia de que o eu é uma ilusão. Depois de 6 anos mergulhada nisso, a pessoa que sai de lá não pode ser a mesma que entrou. De forma alguma. A narrativa é muito clara nesse ponto. Quando chegou ao Himalaia, Issa era um refugiado, um buscador. Quando partiu, aos 29 anos, ele era um mestre. Um mestre. O ser transformado, com uma compreensão profunda da natureza da mente e da realidade, pronto para levar esse conhecimento de volta para o seu povo. E aí vem uma decisão que eu acho fundamental. Ele atingiu esse estado de paz, de sabedoria. Poderia ter ficado no mosteiro, tranquilo, sendo venerado. Por que voltar? Por que trocar a paz do Himalaia pelo caos político e religioso da Judéia? A resposta, segundo a lógica dessa narrativa, está em um dos conceitos que ele aprendeu. Karuna. A compaixão ativa? Exatamente. A paz interior não seria completa se ele não tentasse aliviar o sofrimento que via no mundo. Ele escolheu, conscientemente, levar o que aprendeu para os mais necessitados, os marginalizados da Galileia e da Judéia. Era a missão que nascia da sua transformação. Faz todo sentido. E a rota de retorno, diz a fonte, foi diferente. Ele passou pela Caxemira, descrita como o paraíso na terra, e o texto até nos alerta para guardar o nome desse lugar. Sim, porque ele seria importante mais tarde na história. Depois, Pérsia, Mesopotâmia. Vendo tudo com um novo olhar. É a jornada do herói. O retorno. Ele não é mais o jovem que fugiu. Não mesmo. Ele agora vê o mundo através das lentes da sabedoria que adquiriu. E então, o momento crucial. Aos 30 anos, ele chega de volta à Palestina e se apresenta a João Batista no Rio Jordão. O homem que emerge daquelas águas não é mais o filho do carpinteiro de Nazaré.
É um mestre que, segundo essa perspectiva, carrega dentro de si a fusão de 3 das maiores tradições espirituais do mundo. E essa fusão é o ponto central. Ok, então vamos desempacotar essa síntese, porque é o coração de toda essa ideia, é a tese central. Vamos começar pelas raízes dele, o que ele manteve do judaísmo. Do judaísmo, ele manteve a estrutura fundamental, a linguagem que o seu povo entendia. Sabe, primeiro o monoteísmo absoluto, a crença inabalável em um único Deus. Certo. Manteve a poderosa tradição profética de denunciar a injustiça, de falar a verdade ao poder. A estrutura ética da Torá, os mandamentos, continuou sendo a sua base moral. E, claro, a esperança messiânica. Ele se inseriu nessa tradição, não a descartou. Certo, essa é a fundação, o sistema operacional. Agora, vamos adicionar a primeira camada que ele teria trazido de fora, o hinduísmo. Onde isso aparece? A fonte aponta para a ideia de que o reino de Deus está dentro de vós. Exatamente. Essa é uma ideia radicalmente interiorizada que ecoa diretamente os Upanishads, os textos místicos hindus. A verdade não está num templo de pedra, mas dentro do coração humano. As práticas dele, como retirar-se para o deserto para orar, passar noites em solidão, não eram comuns no judaísmo da época, mas são centrais na tradição dos iogues da Índia. E tem a declaração mais polêmica de todas. Eu e o Pai somos um. Aqui eu vejo um ponto de atrito. Para um judeu daquela época, isso não soaria como uma blasfêmia colossal? Absolutamente. E essa é a chave de genialidade e do perigo da sua mensagem. Ele estava pegando um conceito místico da Índia, a união entre Atman, a alma individual, e Brahman, o absoluto, e tentando expressá-lo na linguagem monoteísta da Judéia. Entendi. Para quem tinha a chave de leitura oriental, era uma afirmação de unidade mística. Para quem só tinha a chave ocidental, soava como um homem se declarando Deus. Era uma ideia destinada a ser mal compreendida. Que fascinante. É como tentar rodar um software de um sistema em outro. Alguns arquivos vão corromper. Ok, e agora a terceira e última camada, talvez a mais visível no dia a dia dele, o budismo. Como isso se manifesta? Manifesta-se na sua ética radical. A compaixão universal budista, o metta que ele teria praticado, floresce no ensinamento amai os vossos inimigos. Sim. A não violência, a rinça, torna-se, se alguém te bater numa face, oferecer-lhe também a outra. E o desapego aos bens materiais, um pilar do budismo, é traduzido naquela famosa e dura parábola do camelo e o fundo da agulha. E vale a pena parar um segundo em amai os vossos inimigos. Num contexto de ocupação romana brutal, de uma sociedade baseada no olho por olho, essa ideia não é só um conselho, é politicamente subversiva. É uma revolução. Ele está propondo desarmar o ciclo de ódio e vingança, não com mais força, mas com uma força interior de compaixão. Certo. E até o método de ensino dele, o uso constante de parábolas. Histórias simples com camadas profundas de significado, era a metodologia preferida de Buda. É verdade. Era uma forma de comunicar verdades complexas, de uma maneira que qualquer pessoa, do pescador ao agricultor, pudesse começar a compreender. Então, quando a gente junta tudo isso, a imagem que emerge, segundo essa narrativa, não é de um inventor, mas a de um grande sintetizador. Um gênio que pegou o melhor de cada tradição e fundiu tudo numa mensagem única. Exato. Uma espiritualidade universal, mas expressa numa linguagem judaica. Uma revolução disfarçada de ensinamento rabínico. É uma perspectiva impressionante. Ao traçar essa rota, desde a fuga de um jovem para o Himalaia até o retorno de um mestre ao Rio Jordão, a narrativa que a gente explorou hoje nos apresenta uma figura que se tornou uma ponte entre Ocidente e Oriente. Sim. Integrando o Deus único de seus ancestrais, a busca interior contemplativa da Índia e a ética da compaixão universal do budismo. A nossa fonte termina se perguntando sobre quais textos e técnicas específicas ele teria estudado, os detalhes dessa formação. Mas isso nos deixa com uma reflexão talvez ainda maior. Se essa síntese de tradições for levada a sério, mesmo que como uma possibilidade, como isso muda a nossa percepção sobre as fronteiras que a gente traça entre as grandes religiões do mundo?
É uma história que tem de tudo. Descobertas no Himalaia, testemunhas que eram céticas, textos antigos. E, talvez o mais importante, por que uma história assim ficou tão escondida? Perfeito. Então o ponto de partida disso tudo é quase um roteiro de filme, né? A gente tem que voltar para 1887. Isso, para um personagem central chamado Nicholas Notovitch. Um jornalista e explorador russo. E pelo que as fontes indicam, não era um aventureiro qualquer. Era um cara culto com reputação. Exato, e isso é importante. Ele está numa expedição no Himalaia, lá na região de Ladakh, e aí o acaso entra em cena de um jeito bem violento. O acidente. O acidente. Ele cai de um cavalo, quebra a perna. Uma fratura grave. E, assim, no meio do nada, sem acesso a um médico, ele é acolhido por monges. No mosteiro budista de Emis, um lugar super isolado. Isso. E é ali, durante essa recuperação forçada, que a coisa toda começa. Numa conversa com o lama principal do mosteiro, ele ouve falar pela primeira vez de uns manuscritos antigos. Que falavam de um santo estrangeiro que esteve por lá. Um homem chamado Issa. E quando Notovitch pergunta quem era esse tal de Issa, o lama diz que era um homem santo vindo da terra de Israel. E que a tradição deles identificava esse Issa com Jesus. Imagina a reação dele. Ceticismo total, né? Como assim manuscritos budistas sobre Jesus no topo do mundo, cobrindo justamente os anos perdidos? Por isso é loucura. Ele insiste para ver os documentos, claro. Insiste muito. E depois de uma certa relutância dos monges, eles mostram. E o que esses textos diziam segundo Notovitch? Olha, segundo a tradução dele, os textos contavam uma história muito detalhada. Diziam que, aos 13 anos, o jovem Issa teria saído de casa escondido. Bem jovem. Muito. E teria se juntado a uma caravana de mercadores rumo ao Oriente, numa busca deliberada por conhecimento. Então não foi um passeio, foi uma busca espiritual. Chegado na região de Sindh, hoje o Paquistão, e estudado por anos com brahmanes nas cidades sagradas da Índia, como Puri e Benares. Aprendendo sobre os Vedas e tudo mais. Exato, mas o mais interessante é que ele não foi só um aluno. O Issa dos manuscritos teria rejeitado publicamente o sistema de castas. O que não deve ter agradado nem um pouco a elite da época. De jeito nenhum. Ele passou a ser perseguido por isso, teve de fugir para o norte, para o Himalaia, e foi acolhido pelos budistas. E ali ele estuda o budismo. Passa mais alguns anos estudando e finalmente volta para a Palestina aos 29 anos. Exatamente a idade com que ele começa a vida pública nos evangelhos. Bate perfeitamente. E aí, em 1894, Notovitch publica o livro A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. E, claro, o mundo ocidental explode. Vendeu muito, mas ao mesmo tempo ele foi massacrado, né? Acusado de fraude por todo lado. A reação foi violentíssima. E, para ser justo, se a história dependesse só da palavra dele, seria muito fácil descartar tudo. Seria só mais um aventureiro querendo fama. Mas não foi só ele, certo? É aí que a história fica mais complexa. Precisaria de mais alguém para confirmar. E aconteceu. Quase 30 anos depois, em 1922, entra em cena Swami Abhedanandana. Um nome de peso. Um nome de muito peso. Monge hindu, discípulo direto de Sri Ramakrishna, um acadêmico respeitado no mundo todo e, o mais importante de tudo, ele era totalmente cético sobre a história do Notovitch. Então ele foi até lá para desmentir a história. Esse era o plano. O objetivo dele era ir a Emis e expor o que ele achava que era uma farsa. E, para surpresa total dele, os monges confirmam a história e mostram os mesmos manuscritos. Uau! E ele, sendo um erudito, traduziu ele mesmo alguns trechos e publicou no livro de viagens dele. De repente, não era mais só a palavra de um jornalista russo. Tinha uma segunda testemunha. Independente e que começou como cética. Exato. Mas para aí, que não para aí. Tem mais. Tem. 3 anos depois, 1925, uma terceira figura notável. Nicholas Roerich. O artista, explorador, indicado ao Nobel da Paz. Esse mesmo. E durante a expedição dele pela Ásia Central, ele descobre algo talvez ainda mais importante. Que foi?
Ele descobre que as lendas sobre a jornada de Issa não eram exclusivas do mosteiro de Emes. Eram tradições orais, vivas, espalhadas por toda a região do Himalaia. Então a história não estava só no documento, mas na boca do povo. Exatamente. Pessoas em aldeias diferentes, sem contato umas com as outras, contando histórias muito parecidas sobre esse mestre do Ocidente. O ponto não é só ter 3 testemunhas, é a improbabilidade dessas 3 pessoas, um jornalista, um monge cético e um artista filósofo, chegarem à mesma conclusão por caminhos totalmente diferentes. Certo. Além dessas testemunhas, as fontes falam de outras pistas, né? Na própria linguagem. Sim, aí a análise fica mais sutil. O nome Issa, por exemplo, é como Jesus é chamado no Corão. Isha aparece em sânscrito. É a mesma raiz. E na Caxemira tem a história do Yus Asaf. Isso. E alguns historiadores, como Fida Hasnain, que cuidava dos arquivos da região, sugerem que Yus vem de Yeshua e Asaf pode ser o curador ou aquele que reúne. E isso está em algum registro ou é só folclore? Tá. Numa crônica do século XV, o Tariq Kashmir, que usa registros mais antigos, ele é descrito como um profeta do Ocidente que pregava por parábolas, séculos antes de qualquer missionário chegar lá. E tem a evidência do Bhavisha Purana, que talvez seja a mais direta de todas. Ah, essa é a mais polêmica, sem dúvida. É um texto hindu antigo de profecias e tem uma passagem que descreve um encontro de um rei indiano com um homem chamado Isamasi. Jesus, o Messias. O som é muito parecido. E quando o rei pergunta quem ele é, ele responde ser conhecido como o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Peraí, isso é específico demais. Quase bom demais para ser verdade. Qual a chance disso ter sido adicionado depois do contato com o cristianismo? Essa é a grande crítica. E é uma crítica justa. Os defensores da teoria dizem que a linguagem do trecho é consistente com o sânscrito da época. Os céticos dizem que os Puranas foram editados por séculos e que isso é claramente uma interpolação tardia. Então não há um consenso. Nenhum. É uma evidência fascinante, mas muito, muito debatida. Ok. Então, deixando os textos de lado por um momento, as fontes também apontam para os paralelos nos próprios ensinamentos, na filosofia. Exatamente. E aqui a coisa fica muito interessante. Buda viveu uns 500 anos antes de Jesus, e na época de Jesus, o budismo já tinha se espalhado, já não era mais uma coisa só da Índia. E quando a gente compara os ensinamentos, As semelhanças são impressionantes, às vezes quase literais. tem exemplos diretos, né? Buda diz: o ódio não cessa com o ódio cessa apenas com o amor. E Jesus no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. É a mesma ideia. Completamente. Outro, Buda: considere os outros como a si mesmo. E Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sobre não revidar a violência. Também, Buda: se um homem insensato me fizer mal, eu lhe retribuirei a proteção de meu amor desinteressado. E Jesus: a qualquer que o ferir na face, volte-lhe também a outra. E não são só frases, né? A própria metodologia de ensino é parecida. Exato. Ambos usavam parábolas, ambos focavam nos marginalizados, criticavam as elites religiosas, ambos fundaram comunidades que duraram muito tempo. Certo. As fontes que a gente analisou citam um teólogo, o Dr. Marcus Borg, que diz que essas semelhanças precisam de uma explicação séria. E quais seriam as explicações? Basicamente, as fontes apresentam 3. A primeira é pura coincidência. Duas mentes geniais chegando às mesmas conclusões universais. Acontece. Perfeitamente possível. A segunda é influência indireta. As ideias budistas viajaram pelas rotas comerciais e chegaram ao Mediterrâneo, criando um caldo cultural. E a terceira? A terceira é o contato direto, que é exatamente o que a história dos manuscritos de Hermes propõe, que Jesus esteve lá, estudou e depois sintetizou esses ensinamentos. O que nos leva à grande pergunta. Se existem todas essas pistas, por que essa história é tão marginal? Por que ela foi tão combatida?
A resposta que as fontes dão se resume a uma palavra: poder. Poder institucional. A gente tem a tendência de achar que o cristianismo sempre foi como é hoje, mas não foi. Nos primeiros séculos era bem diferente. Muito. Eram vários cristianismos. Tinha os gnósticos, os arianos, cada grupo com uma visão diferente de Jesus. Era um cenário muito diverso. E o que muda tudo é um imperador romano, Constantino. Exatamente. Em 325, ele convoca o Concílio de Nicéia. E o objetivo dele era político: unificar a religião para ajudar a unificar o império. E aí nasce a ortodoxia, o credo de Nicéia. E tudo que não se encaixava nessa nova versão oficial foi declarado heresia. Textos foram queimados, grupos foram perseguidos, a diversidade foi suprimida em favor de uma única versão autorizada. Certo. E aí se a gente coloca a teoria de Jesus na Índia nesse contexto? A implicação é gigantesca. Se fosse aceito que Jesus aprendeu com gurus hindus e monges budistas, a ideia de que o cristianismo é uma revelação única, exclusiva, vinda do céu, simplesmente desmorona. A autoridade da igreja como a única guardiã da verdade seria abalada. Fatalmente. O cristianismo passaria a ser visto como um galho de uma árvore filosófica muito mais antiga, com raízes no Oriente. O hinduísmo e o budismo seriam fontes, não o paganismo. E isso diluiria o poder da instituição. Completamente. Então, por essa lógica, qualquer evidência dessa conexão tinha que ser negada, ridicularizada, suprimida. Os anos perdidos tinham que continuar perdidos. Era uma necessidade institucional. E as fontes terminam com uma última peça. Uma peça física. Um lugar que existe hoje. Sim, o Santuário Rosa Bal, em Srinagar, na Caxemira, onde a tradição local, mantida pelas mesmas famílias há séculos, diz que estão os restos mortais de Yusasaf. Ou seja, de Issa, de Jesus. É o que a tradição local afirma. E o lugar tem detalhes muito, muito intrigantes. Como a orientação do túmulo. Exato. Ele está orientado na direção leste-oeste, que é o costume judaico, não norte-sul, que é o costume muçulmano da região. E a tradição oral dos guardiões fala de um profeta que chegou do oeste há 2000 anos e tinha marcas nas mãos e nos pés. As marcas da crucificação. E tem mais, perto dali tem uma pedra com escultura de 2 pés, e nessas pegadas esculpidas há marcas exatamente onde os cravos teriam perfurado. É muito específico. A pergunta óbvia é: por que ninguém fez um teste de DNA, uma escavação? E essa é a parte frustrante. Todas as tentativas foram bloqueadas, seja por autoridades locais que temem conflitos religiosos, seja pelos próprios guardiões que consideram o local sagrado e inviolável. O mistério continua lá, selado. Uau! Que jornada! A gente começou com um acidente no Himalaia, passou por monges, textos antigos, paralelos filosóficos e terminou num túmulo misterioso na Caxemira. Pois é, as fontes que analisamos se concentram muito no que essa teoria significa para o cristianismo, para a autoridade da igreja. Mas eu queria deixar uma reflexão final só invertendo a perspectiva. Qual seria? Se essa história tiver alguma base de verdade, o que significaria para a história do hinduísmo e do budismo? O que significaria para eles saber que uma das figuras mais influentes do mundo foi um dia um de seus alunos? Qual seria o impacto disso no diálogo entre religiões hoje, no mundo tão dividido? Não busco só canções, nem rituais a cantar. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz. Em espírito e verdade, queremos te adorar. Em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá.
Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz. Que todo louvor conduza a tua cruz. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado. Em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Na tua presença, cada coração se ergue. No som da criação, tua luz se manifestou. Do amanhecer ao anoitecer se fez luz. O primeiro dia, tua obra resplandeceu. Senhor Jesus, toda adoração seja a tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada. Toda a existência dedicada a ti elevada. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado. Em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz. Em espírito e verdade, queremos te adorar. Em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá. Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz. Que todo louvor conduza a tua cruz. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado. Em espírito e verdade, Cristo é exaltado. Na tua presença, cada coração se ergue. No som da criação, tua luz se manifesta.
resplandecer. Senhor Jesus, toda adoração seja a tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada, toda a existência desde